hoje a gente vai ver a arte egípcia, como se dava o processo dessa construção. Antes da gente começar a falar da arte egípcia, a gente precisa contextualizar essa história, como é que eles viviam naquele período, né? Quais eram as características, porque são bem diferentes da nossa. Então, a gente, para entender essas representações aqui, a gente primeiro tem que fazer uma passagem no tempo e entender como é que se dava lá naquele período. Como era todo o sistema, como era, né, a arte egípcia. A gente começa a contextualizar essa arte egípcia pela religião, que é ela que vai nortear todo esse processo, é ela que vai determinar, ela que vai justificar a organização social e política desse período, né? Como eles eram no período, né, da arte egípcia, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles tinham um Deus supremo. Quem era esse Deus supremo representando-se aqui na Terra como imperador, né? Era o faraó. Então, toda essa organização, quem ia determinar as regras das pinturas, quem ia determinar a arquitetura, das esculturas, era o faraó. Então, todo esse sistema era regido pelo Deus Supremo. Mas lá no Nilo, lá naquele período, já era desenvolvido. Eles já tinham domínio da irrigação, das técnicas hidráulicas, domínio da matemática, arquitetura e engenharia. Então, eles já tinham domínio desse conhecimento. Então, quem rege é a religião, né, que é o Deus Supremo, o faraó, ele que vai determinar toda essa organização. O faraó, né, eles, por ser místicos e politeístas, eles acreditavam na vida após a morte. E como é que, né, eles se preparavam para essa vida após a morte? Através do processo de mumificação, né, que eles preparavam o corpo, pois acreditavam na imortalidade e no retorno à vida após a morte. Pensavam que a vida vivida após a morte seria mais importante que o tempo presente. Então, todo esse processo de mumificação, preparação dos corpos, se dava para colocar lá na pirâmide, que servia, né, como túmulos, né, como seria o nosso cemitério hoje. Lá seria, né, as pirâmides. E esses corpos eram preparados através do processo de mumificação para ser colocados nos sarcófagos. Sarcófagos seriam os caixões. Mas esses sarcófagos eram altamente luxuosos, com máscaras mortuárias, com estatuetas, toda coberta de ouro, né, todas elas escritas, o próprio livro dos mortos, que servia, né, para poder relatar, seria um diário para relatar toda a vivência do faraó, suas conquistas. Mas a arte, né, que era contada dentro dessas pirâmides e algumas ilustrações de palácios e até nos papiros, elas tinham regras. Essas pinturas apresentavam regras. Era igual a historinha em quadrinho na lateral, né, na parte interna das pirâmides. Não são todas que têm. As pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides ou templos por artesãos. Era um só? Não, vários, que eram os escravos, era o povo. Retratava a vida do faraó, ações mitológicas dos deuses. A lei da frontalidade é uma característica muito marcante desse período, né? E o que ela vai reger? Ela vai dizer que o tronco e os olhos eram retratados de frente. Então, o tronco e os olhos eram de frente, é como se eu tivesse de frente, a cabecinha de lado e os olhos virados para cá. Eles eram desenhados aqui na lateralidade da cabeça. Esses olhos, eles tinham essa representação. Então, era como se eu estivesse virando para lá e os olhos de frente. Cabeças, pernas e pés eram vistos de perfil, né? As representações também possuíam tamanhos diferentes para mostrar a hierarquia. Então, essa pintura era hierárquica. Como o faraó era o representante dos deuses aqui na Terra, ele, lógico, era, né, desenhado, grafado, muito maior que os demais. Então, a ordem hierárquica nas pinturas egípcias era o faraó, a rainha e seus descendentes, os servos, os sacerdotes, os servos e, por último, o povo, os escravos. Nas esculturas, essas representações também se davam dessa forma, né? As esculturas masculinas eram mais escuras que as femininas. As masculinas eram mais vermelhas, as femininas mais terrosas. Essas estátuas sentadas tinham
de ser colocadas de joelho, com a mãozinha no joelho, perdão. Também tinha a questão dos antropomorfos, ou seja, mistura de homens e animais, como o próprio a esfinge de Gizé, né, com rosto de homens, patas de leão, corpo de touro e asas de águia. E o Horus, com corpo humano e cabeça de falcão. A arquitetura, né, que eram as pirâmides, serviam como túmulo dos faraós. Eram colocados lá dentro seus pertences e até como observatório. Dentro dessas pirâmides era igual um labirinto, né? Porque senão eles iam descobrir onde estava o tesouro dos faraós, porque tudo era enterrado com o faraó, né? Suas riquezas, sua história no livro, né, dos mortos. Então, os, né, ladrões, os caçadores de tesouro, eles iam em busca. Então, era quase um labirinto. Então, diz a lenda que quem construía esses labirintos, no final, eram mortos, né, para não descobrir onde estava a riqueza desse faraó. E lá possuíam as escritas, né, essas escrituras. Eram 3 formas: a hieroglifos, hieráticas e demóticas. A hieroglifos era a escritura sagrada. A hierática é a escrita dos nobres e sacerdotes, e as demóticas as escritas simples. Então a gente tem que lembrar mais uma vez que toda essa contextualização que regia toda essa arte egípcia se dava pela religião, né? Mais uma vez politeísta, aonde acreditavam em vários deuses, e o faraó era o representante desse deus na terra. Então ele, como imperador, ia reger tudo isso aqui, colocando regras nas pinturas, na arquitetura, tudo era em volta desse Deus Supremo, ok? Na apostila, na página 394, vocês vão ler até a página, né, do exercício, vai ler com atenção, vai sublinhar as partes que vocês entenderam aqui mais importantes, foi a que eu expliquei, vai fazer o exercício do 1 ao 15 e no próximo encontro a gente vai fazer a correção dele, tá? Mas procurem fazer com atenção, leiam, se dediquem, a gente não está de férias, a gente está, né, de isolamento social, tudo isso vai passar e a gente precisa da colaboração de vocês, tá? A gente faz a parte aqui e vocês fazem a parte daí. E a gente se encontra, tá? Para fazer a correção do exercício. Tenha um bom exercício.